Por 2 anos, esse remédio foi um milagre. Ele foi introduzido em 1996 para tratar o HIV. E em 1998, 75 mil pacientes em todo o país estavam tomando até 20 deles todos os dias. Ele se chama Ritonavir e transformou uma sentença de morte numa condição controlável. Este comprimido está indo para o controle de qualidade, para um aparelho de teste de dissolução. Analistas monitoram cada lote de cápsulas para garantir que se dissolvam em cerca de 30 minutos, tempo suficiente para a absorção correta. É uma precaução rigorosa para um medicamento que, em 2 anos e ao longo de 240 lotes consecutivos, nunca falhou. Naquele momento, um analista percebeu algo incomum. Esta cápsula não se dissolveu como deveria. Eles seguem o protocolo e acionam a paralisação de emergência. Eles destroem o lote inteiro e fazem uma limpeza profunda na linha de produção para eliminar possíveis vestígios de contaminação. No dia seguinte, no controle de qualidade, ocorre o mesmo. Na linha, as cápsulas transparentes ficam brancas e turvas. Técnicos do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento Próximo estudam a pasta sob um microscópio e descobrem que ela está cheia de milhões de pequenas agulhas. São cristais, mas ninguém os tinha visto antes. Eles precisam de um controle para comparar as agulhas, então produzem seu próprio Ritonavir no laboratório. Mas, para o horror deles, também sai turvo. Então eles tentam novamente. Mas o resultado é o mesmo em todas as tentativas. Uma pasta branca toda vez. Os pesquisadores estão perplexos. Eles estavam fabricando Ritonavir há 2 anos. Eles conheciam sua composição química exata e cada parte do processo usado para produzi-lo. Eles revisam todos os ingredientes, configurações, ajustes de temperatura e procedimentos, mas tudo parece ter sido feito corretamente. Mesmo assim, na fábrica, as cápsulas turvas aparecem cada vez mais. Em só uma semana, todos os comprimidos do laboratório e da fábrica ficam turvos. Abbott precisa interromper imediatamente toda a produção de Ritonavir. Eles não podem cortar o fornecimento, pois as pessoas precisam destes comprimidos. Nós recorremos a todos os recursos que pudemos, tentamos de tudo. Realizamos vários experimentos, reconstruímos instalações e linhas e avaliamos locais alternativos para tentar recomeçar em outro ambiente. E eles encontraram um local alternativo, uma fábrica na Itália. Eles iniciam a produção de Ritonavir e, para alívio, todos os comprimidos passam no teste de dissolução. Isso é uma ótima notícia, mas também significa que Chicago devia estar cometendo um erro. Uma equipe de cientistas vai até lá para entender o que os italianos fazem diferente. Eles checam tudo: pressão, temperatura, umidade, peso exato dos produtos químicos, mas tudo coincide perfeitamente com o que fazem em Chicago. Nada disso faz sentido, mas pelo menos a Itália pode continuar produzindo o remédio. Mas quando a equipe de Chicago volta para casa, eles recebem uma ligação. É da Itália. Poucos dias após a visita deles, um dos comprimidos falha no teste de dissolução. Não houve uma tendência gradual ou aviso prévio. Em cerca de 5 ou 6 semanas, todos os locais com o produto foram contaminados pelos cristais. Nós não sabíamos como detectar isso. Nós não sabíamos como testar sua presença. Nós não sabíamos o que causava isso. Nós não sabíamos como prevenir isso. Nós não sabíamos como nos livrar disso. E continuávamos fazendo a pergunta: por que agora? Eles presenciavam um desastre raro, que já ocorrera antes e poderia acontecer novamente com quase qualquer medicamento ou composto químico. Isso se espalha como uma doença, mas o que está sendo infectado é o remédio. Um dia você consegue produzi-lo, no outro, ele desaparece para sempre. Assusta saber que isso pode ocorrer com qualquer remédio que usamos e do qual dependemos. E o mais assustador é que você não pode prever se isso vai acontecer, quando vai acontecer, ou com qual medicamento ou composto. Num instante, os medicamentos dos quais todos dependemos podem simplesmente desaparecer. O que estava acontecendo dentro das cápsulas de Ritonavir? O que eram aqueles cristais? Eles pareciam ser um composto totalmente novo, mas quando foram testados, tudo indicava que eram Ritonavir. Parece impossível, mas algo semelhante já tinha sido o centro de um debate acalorado 170 anos antes. Em seu laboratório em Paris, o químico Justus von Liebig estava lendo um artigo. Era sobre um composto recém-descoberto e de quais elementos ele era feito. Esse trabalho estava na vanguarda da pesquisa química.
Pesquisa que ele conhecia melhor do que quase qualquer um, porque ele mesmo havia sido pioneiro na maior parte dela. Isso o tornou muito respeitado em seu campo, mas também era visto como alguém difícil de trabalhar. Ele era arrogante, temperamental e não tolerava tolos. E quanto mais ele lia esse artigo, mais indignado ficava, porque para ele estava claro que tinha sido escrito por um tolo. Friedrich Wöhler. Então fomos até o laboratório do Imperial para recriar o que Wöhler afirmava ter descoberto. Está embrulhado em papel alumínio por ser fotossensível. Parece pequenas pedras lá dentro. Pó bege, certo? Feito de um átomo de prata, um de nitrogênio, um de oxigênio e um de carbono. Exatamente. Quer acender isso? Claro. Vamos fazer isso. Você parece bem animado. Eu estou bem animado. Não está acontecendo muita coisa. Está derretendo um pouco? Ou está está ficando um pouco descolorido? Sim, está. Acho que o problema foi você dizer: encontrei esse pó bege e sei do que ele é feito. Um de prata, um de carbono, um de nitrogênio e um de oxigênio. Ele publica isso. O artigo chega ao Liebig e ele fica não é possível, porque eu acabei de descobrir esse composto. Quando tento colocar uma chama nele, ele reage de modo totalmente diferente. E também temos um pouco disso aqui. Devemos tentar queimar este aqui? Sim, preparei um pouco hoje cedo. Vamos ver como uma pequena quantidade reage. Podemos usar alguns miligramas. Deixei um pouco úmido. Moist. Quando está em seu estado úmido... Meu Deus, eu não esperava por isso. Isso é tão alto. É muito sensível. Me desculpe por isso. Isso é loucura. E isso foi só uma pequena quantidade. Meu Deus, meus ouvidos. O quê? Não estava pronto para isso. Também não. Sim. Deixei úmido para reduzir a chance de detonar sozinho. Mas, claramente, eu estava errado. Obviamente, Wöhler tinha cometido um erro. Não é possível que sejam feitos exatamente dos mesmos elementos. Liebig escreveu um artigo criticando Wöhler, chamando-o de analista incapaz e sugerindo que revisasse e republicasse o seu trabalho ao encontrar o erro. E Wöhler faz isso. Revisa seu trabalho, não encontra erros e fica ainda mais confiante de que está certo. Em seguida, escreve seus resultados num segundo artigo. Mas Liebig não aceitou e respondeu com outro artigo dizendo que Wöhler devia estar errado. Então, esse vai e vem público continua por 2 anos, com cada lado ficando cada vez mais convencido de que o outro está fora de si. Eles finalmente concordam em se encontrar em Frankfurt, território neutro, para resolver a questão de uma vez. Eles replicaram o trabalho um do outro e deixaram os resultados falarem por si, mas ficaram surpresos ao fazê-lo. Ambos estavam certos. Sim. Ambos tinham um composto feito de exatamente um carbono, um nitrogênio, um oxigênio e um átomo de prata. E um deles podia ser chato pra caramba. E o outro pode bem explodir na sua cara. Isso foi surpreendente porque, na época, acreditava-se que um composto era apenas os átomos que o formavam e nada mais. Mas agora, toda essa concepção precisava mudar. Von Liebig e Wöhler descobriram que a forma como esses átomos estão organizados também importa. Naquela época, eles não podiam descobrir essa ordem, mas hoje conseguimos. Quando você incide luz sobre uma molécula, seu campo elétrico puxa os elétrons e os núcleos. Eles são puxados para frente e para trás quando o campo muda de direção. Isso pode esticar, comprimir e dobrar as ligações da molécula enquanto os átomos oscilam para frente e para trás. Mas cada ligação responde de forma diferente à luz, dependendo do quão forte ela é e da massa dos átomos que a conecta. É como se cada ligação fosse um barco no oceano. Ondas pequenas e rápidas não balançam muito o barco. E se as ondas forem muito lentas, como as marés indo e vindo, isso também não vai balançar muito o barco. O barco só é levantado para cima e para baixo. Só quando as ondas têm o tamanho certo é que o barco é sacudido. Assim, cada ligação reage mais a uma frequência específica de luz, que podemos medir. Ao aplicar diferentes frequências de infravermelho na molécula, obtemos um espectro com picos que indicam quando as ligações reagem. Funciona como uma impressão digital da molécula e indica as ligações presentes. O composto de Wöhler apresenta um pico largo, referente à flexão de um grupo N duplamente ligado a C, que também está duplamente ligado a O. Já o composto de Liebig tem um espectro assim, com 2 picos proeminentes, um em alta e outro em baixa frequência.
Esses correspondem ao estiramento de uma ligação dupla entre um carbono e um nitrogênio, e de uma ligação simples entre um nitrogênio e um oxigênio. Agora sabemos que o composto de Wöhler era cianato de prata e ele se parece com isso. Carbono, nitrogênio e oxigênio estão ligados por duas fortes ligações duplas, tornando-o muito estável. Em contraste, o fulminato de prata de Liebig é assim. A prata está ligada ao carbono, em vez disso, então os outros elementos estão organizados dessa forma. O carbono e o nitrogênio possuem ligação tripla, enquanto o oxigênio e o nitrogênio estão ligados de forma muito fraca. Essa ligação simples é muito fácil de quebrar, e uma vez que isso acontece, os átomos podem se reorganizar em gases muito mais estáveis, e é por isso que é tão explosivo. Eles haviam descoberto isômeros, que não são apenas os átomos numa molécula que determinam como ela se comporta, mas também suas ligações. Assim, cientistas da Abbott suspeitaram que o mesmo poderia ocorrer com o ritonavir. Eles sabiam que o espectro do ritonavir deveria ser assim. Sendo assim, colocaram uma amostra da pasta branca num espectrômetro, esperando ver algo completamente diferente. Em vez disso, eles viram isto. Os mesmos picos, a pasta tinha todas as mesmas ligações do ritonavir, então só podia ser ritonavir. Mas eles também perceberam que não era exatamente igual, havia essas pequenas diferenças entre os dois. O arranjo dos átomos era o mesmo, mas algo nas ligações tinha mudado levemente. Existe outra forma de mudar as propriedades, e posso mostrar para você com talvez a demonstração mais deliciosa que já fiz. Porque isso, claro, é um pedaço de chocolate. É bonito, brilhante, resistente e tem aquele estalo gostoso quando você quebra. Mas você vai perceber que se você já deixou seu chocolate derreter, ele nunca volta a ser exatamente o mesmo. De repente, ele derrete na sua mão quando você pega. Ele fica opaco, mole e o sabor muda um pouco. Não é impressão sua, há mesmo uma diferença sutil. Posso explicar o que acontece com a ajuda do meu amigo Chris. Oi. Olá, Chris tem o seu próprio canal no YouTube, Chris Young Cooks. Isso é mais do que precisamos, já que ele foi chefe de desenvolvimento num restaurante 3 estrelas Michelin. Sim. Temos um chocolate bonito e brilhante, mas veja o que ocorre ao aumentar o calor. Ah, sim. Isso acontece bem rápido. Isso é muito satisfatório. Obviamente derretemos um pouco do chocolate sem surpresa. Mas é isso que acontece, certo? Você deixa em algum lugar quente, o chocolate fica acima da temperatura do corpo, começa a derreter e quando esfria de novo, vai endurecer novamente. Então peguei o chocolate. Parece chocolate derretido pelo calor, né? Eu sei. Você já deve ter visto isso. Você abriu uma barra de chocolate, talvez ela tenha ficado no seu carro ou numa janela ensolarada. Toque na borda, dá para sentir que está macio e meio pegajoso. Imediatamente. Compare com um chocolate bem temperado. Você pode segurá-lo com as mãos nuas e ele só derrete muito mais devagar. Se isso acontecer com você, mostraremos como deixar o chocolate bonito e brilhante novamente. O interessante é que não mudamos nenhum ingrediente. Ainda assim, as propriedades mudaram totalmente. O chocolate é feito de 3 ingredientes principais, além de outros menores. Os sólidos de cacau, um dos principais, dão cor ao chocolate. Tem açúcar, claro, para dar doçura, e também tem manteiga de cacau. É isso que dá a textura para ele. A manteiga de cacau é a responsável. É uma gordura composta por 3 longas cadeias de carbono unidas, formando um formato em Y. O formato em Y pode se unir para formar sólidos, e há várias maneiras de se empilharem. O cristal pode assumir muitas formas, cada uma com propriedades distintas, por isso são chamados de polimorfos. O chocolate possui 6 polimorfos. O chocolate opaco é majoritariamente da forma 4, com ponto de fusão em torno de 27 graus Celsius. O chocolate brilhante que buscamos é principalmente a forma 5. E esse tem um ponto de fusão mais alto, em torno de 34 graus Celsius. Então, o desafio e a arte de fazer chocolate é controlar esses polimorfos para obter a forma certa de cristal, gerenciando tanto a temperatura quanto, principalmente, o tempo. O bom do chocolate é que você pode recomeçar. É só aquecê-lo a 45 a 50 graus Celsius para apagar a memória dos cristais errados. Essa temperatura é quente o suficiente para derreter todos os cristais, mas não tão quente a ponto de começar a alterar o sabor do chocolate, evaporando muitos dos aromáticos voláteis.
Após 10 minutos, a cerca de 50 graus Celsius, todos os cristais já devem estar derretidos. Estamos tentando resfriar até a temperatura na qual os cristais se formam novamente. Sim. E isso vai começar em cerca de 34 graus Celsius. Você começa a obter cristais da forma 5 a 34 graus Celsius. Ao esfriar mais, aparecem as formas 4 e 3. Todas podem se formar nessas temperaturas, o que é desejado, pois queremos todos esses cristais no início. Ah, é mesmo? Sim. Queremos ter uma espécie de nucleação em massa acontecendo porque queremos garantir que teremos bastante de tudo. Isso é o chocolate cantando. Realmente parece surpreendente. Porque só queremos a quinta forma, né? Queremos apenas a quinta forma. O truque é que, se atingirmos a temperatura em que ela se forma, se estivermos em 32 ou 33 graus e apenas aguardarmos, esperaríamos muito tempo por um processo aleatório até o cristal se formar. Talvez só alguns cristais se formassem e ficassem grandes. Ao reduzir a temperatura para 27, ocorre muita nucleação rapidamente. O problema é que também obtemos cristais que não queremos. Mas obtemos muitos cristais da forma 5 e muitos cristais pequenos da forma 5. Então, uma vez que isso começa a se formar, podemos selecionar os que queremos apenas aumentando a temperatura novamente e derretendo as formas 3 e 4, restando apenas a forma 5 e, mais importante, muitos cristais da forma 5. Após manter o chocolate a cerca de 32 graus Celsius por 5 a 10 minutos, podemos despejá-lo na forma. Certo, acho que vai dar tudo certo, então. Não sabia o que esperar, mas não achei que seria assim. Realmente sai como uma folha. Uma das coisas aqui é que eu tenho algumas bolhas de ar presas. Sim. Ah, sim. É como liquefação. Então parece que terminamos, certo? Sim. Agora precisamos fixar o padrão de cristal criado, certo? Ao esfriar, ainda há óleo líquido e vamos passar pela temperatura em que as formas 4 e 3 podem surgir. Precisamos descer rápido por essa faixa de temperatura para formar principalmente a forma 5 e fixá-las, eliminando a maior parte do óleo líquido. Então realmente precisamos baixar isso para cerca de 12 graus Celsius. Então, colocamos na geladeira e aguardamos cerca de 20 a 30 minutos. Feche a porta. Ótimo. Se tivermos feito certo, deve estar principalmente na forma 5, com todas as moléculas bem empilhadas, formando uma barra brilhante e crocante. Que satisfação. Eles mal estão conseguindo se segurar. Uau. E dá pra ver que eles estão bonitos. Perfeito. Brilhante. Isso é tudo de forma 5. Isso é tudo de forma 5, com uma superfície bem brilhante. Alguns pontos poderiam ter sido mais polidos, mas vamos quebrar para ver como fica. Deu um estalo ótimo. Isso é um belo... É bem resistente. Esse é um bom chocolate. Assim. Delicioso. É como retemperar uma barra de chocolate. Incrível. Mas o empilhamento das moléculas nos cristais também muda outra coisa. Como cada molécula está cercada por outras moléculas, isso muda como as ligações internas podem se mover. Foi isso o que os cientistas da Abbott viram no espectro. As agulhas que eles observaram no microscópio eram um novo polimorfo do ritonavir e ainda por cima um mais estável. Já os cristais da forma 1 são assim. A princípio, isso pode parecer uma boa notícia. Ainda era ritonavir, só que um pouco diferente. É como o chocolate opaco, que mesmo não sendo tão bom, ainda é chocolate. Mas o problema era que essa nova forma polimórfica era estável demais. A forma 2 do ritonavir é substancialmente mais estável do que a forma 1, e a maneira como sabemos que ela é mais estável é porque ela é menos solúvel. Mas se essa estrutura cristalina for muito mais estável, então ela não vai se dissolver corretamente. E aí é como se você não tivesse tomado o medicamento. Mas com o chocolate, podemos mudar qual polimorfo temos. Só precisamos aquecê-lo para mudar de brilhante para fosco. Ao resfriá-lo de forma específica, podemos restaurar o brilho. Você pode achar que a Abbott poderia fazer algo parecido com o ritonavir, e tentaram. Mas o problema era que nenhum aquecimento ou resfriamento conseguia transformar a forma 2 na forma 1. Eles estavam sem saída. Podemos ver o que está acontecendo dando uma olhada nisso aqui.
Cada polimorfo possui níveis de energia distintos. No caso do chocolate, é como se a forma 4 tivesse energia mais alta e a forma 5 mais baixa. Eles são separados por uma colina no meio. Após esquentar o chocolate, ficamos principalmente com a forma 4. Agora, vamos colocar a bolinha ali. E então você vai ver que ela vai se acomodar lentamente naquele vale. Mas não para a forma 5, que é mais estável, pois há essa pequena colina no meio. Mas agora, imagine esquentar isso um pouco. É como dar um pequeno chute na bola. E você pode ver que a bola vai começar a se mover de repente. E se eu der um chute forte o suficiente, opa, ela vai rolar até a forma 5. E agora ela está presa lá. Você poderia adicionar mais calor e fazê-la subir ao topo, retornando à forma 4, mas acabaria com uma mistura das duas formas. Sempre que você começa a esfriar de novo, a bola pode simplesmente parar aleatoriamente em um dos dois vales. Foi isso o que aconteceu quando derretemos o chocolate sem controle. Conseguimos uma mistura dessas duas formas. Mas, com o Ritonavir, a situação é um pouco diferente. A colina entre as duas formas agora é muito mais alta. Mas o vale da forma 2 também é muito mais profundo. Então, uma vez que a bola chega lá embaixo, é praticamente impossível tirá-la de lá. Por isso, os cientistas da Abbott não conseguiam retornar à forma 1, independentemente do que tentassem. Mas isso ainda não explica por que a forma 2 apareceu de repente em todo lugar. Nada mudou nos procedimentos deles. A barreira entre as formas ainda deveria existir. Então, não deveria ter sido possível produzir tanta forma 2 assim. E ainda assim, 300 anos antes, lendas sobre essa transformação se espalharam pelo norte da Europa. Numa manhã de inverno rigorosa, e já estava assim há meses, o organista estava a caminho da catedral. O frio estava atrapalhando os tubos do órgão. Saiu do tom de novo. Mas não era isso que a congregação pensava. Havia histórias de outros órgãos ficando doentes com verrugas ou lepra corroendo os tubos. Alguns achavam que era o diabo atacando o órgão para punir um rebanho infiel. Diziam até que, quando estava muito silencioso, dava para ouvir esses órgãos gritando e gemendo de dor por causa das lesões. Bobagem, é claro. Era só o metal contraindo e expandindo. Só que esses tubos não estavam apenas contraindo, eles estavam rachados. E outros estão realmente cobertos com o que parecem ser essas lesões, como crescimentos por todo o órgão. No começo, quando isso aconteceu, as pessoas achavam que isso era obra de Satanás. Claro, não era isso que acontecia, e podemos explicar o real motivo. Aqui temos um pouco de estanho comum, material dos tubos do órgão. Ele parece meio prateado, parece bem resistente, e é mais ou menos a forma com a qual estamos acostumados. Exatamente. Mas aqui temos uma forma um pouco diferente de estanho. Você pode olhar. É um pouco mais acinzentado, é um pouco mais quebradiço. E, em temperatura ambiente, normalmente o estanho prateado é mais estável. Mas se você resfriar o estanho para algo abaixo de 13 graus Celsius, e idealmente bem mais frio, então ele pode se transformar nesse novo tipo de estanho cinza. Vamos ver o que acontece ao colocar isso sobre o estanho prateado. Planejamos atingir cerca de menos 30 graus Celsius. Sim. Nada melhor para alcançar essas temperaturas do que gelo seco. Então, gelo seco é dióxido de carbono congelado. Sim. E isso é em torno de menos 78 graus Celsius. Isso. Agora, pegamos uma garrafa térmica, enchemos com gelo seco e encaixamos uma plataforma em cima, onde vamos colocar nosso estanho. Isso deve resfriar até cerca de menos 30 graus Celsius. Agora deixamos isso aqui por cerca de 14 horas. E o que você vai ver é que, inicialmente, há um pontinho minúsculo de estanho que de repente se transforma em estanho cinza. E então isso se espalha a partir dali, quase como uma doença infecciosa. Por isso também é conhecido como peste do estanho. E como o estanho cinza é menos denso, o estanho se expande. Então, se você olhar de perto, pode ver que ele começa a rasgar o metal. Normalmente, é preciso muita energia para transformar um pouco de estanho prateado em estanho cinza. Mas quando você consegue um pouquinho de estanho cinza, algo estranho acontece. Porque agora ele acessa esse ponto de nucleação ao qual outro estanho pode se ligar e isso efetivamente diminui muito essa barreira. Isso reduz a energia de ativação. Agora é mais fácil passar do estanho prateado para o cinza, que começa a se espalhar e dominar. O mesmo ocorria com os tubos de órgão, bastava surgir uma lesão em um deles. Bem, isso cresceria e se espalharia.
Pequenos flocos soltavam-se dos tubos e contaminavam os outros, espalhando-se. Foi exatamente isso que ocorreu com o ritonavir. Assim que uma pequena quantidade da forma 2 apareceu, ele agiu como um sítio de nucleação, reduzindo aquela enorme energia de ativação e fazendo com que toda a forma 1 cristalizasse em forma 2. Pequenos cristais, semente então se soltaram, podiam se tornar aerotransportados e se espalhar, grudando nas roupas das pessoas e chegando a outras partes da linha de produção, efetivamente semeando esses locais. Assim, quando um novo ritonavir era sintetizado, ele continha esses cristais semente e transformava todas as cápsulas em forma 2. Provavelmente todos tinham esses cristais semente nas roupas. Quando a equipe de Chicago voou para a Itália, eles também semearam aquela fábrica. E dessa forma, logo nenhum lugar conseguia mais fabricar a forma 1. Able to manufacture Form 1. Ritonavir é talvez o caso mais dramático do que agora chamamos de polimorfo desaparecido. O canal Reactions no YouTube fez um excelente vídeo com várias demonstrações físicas sobre isso. Recomendo muito que assista. Quando isso aconteceu, investigamos minuciosamente se havia algo que tivéssemos feito que pudesse ter causado isso. Apesar das especulações sobre a causa dessa transformação química, não temos provas conclusivas do que aconteceu. Um erro na produção pode ter ressecado alguns produtos químicos. Isso pode ter criado um novo cristal, semelhante em formato à forma 2 do ritonavir, que agiu como uma semente. Ou pode ter sido apenas azar que um cristal semente tenha se formado sozinho, puramente por acaso. Mesmo que você tenha um cristal semente, se houver algumas partículas de poeira ou alguns arranhões no recipiente, onde os cristais realmente podem começar a se formar, isso pode então induzir diferentes estruturas cristalinas. Então acontece que em algumas empresas farmacêuticas, onde produzem o mesmo polimorfo por anos e anos, de repente há, eu diria, um fio de cabelo ou alguma outra partícula que acaba entrando no processo e muda toda a cristalização de todo o composto, e isso então é muito difícil de controlar. Quando surge uma forma mais estável, ela pode se espalhar e rapidamente semear o planeta inteiro. Isso pode indicar que você nunca mais terá o polimorfo inicial. Após 5 meses de pesquisa, pesquisadores da Abbott fizeram uma coletiva para divulgar suas descobertas. Boa tarde, meus colegas, e eu estamos aqui hoje para explicar o que aconteceu, por que aconteceu, como respondemos ao problema e o que vamos fazer para corrigir o problema. Em algum momento durante o verão, a formulação semissólida do ritonavir começou a se transformar numa forma cristalina, uma transformação que acreditávamos ser uma impossibilidade científica e química. Vocês são uma grande empresa multinacional com cientistas claramente inteligentes. Como isso pode acontecer? O porte da empresa e o QI dos cientistas não se relacionam com esse problema. Esse fenômeno é, acredito eu, imprevisível. Somos, de certa forma, vítimas do azar. Muitos mistérios da natureza ainda não foram resolvidos. Furacões, por exemplo, seguem ocorrendo e causando grande devastação. Hoje, não podemos evitar que um furacão atinja uma comunidade ou que o polimorfismo afete um medicamento. A ciência não resolve todos os nossos problemas. Agora, aqui está uma boa pergunta. Tudo é polimórfico? Então, ninguém tinha descoberto um polimorfo da aspirina, certo? Ela já existia como um dos primeiros medicamentos. Ela tinha sido cristalizada na indústria por, 130, 140 anos. E então você pode dizer que, como ninguém tinha descoberto um polimorfo da aspirina, portanto não, certo? O único problema é que eu descobri a forma 2 da aspirina, por acidente, certo? Acontece que mais da metade de todos os compostos são conhecidos por serem polimórficos, e pode haver ainda mais. O número de polimorfos é proporcional à quantidade de tempo e dinheiro que você gasta pesquisando este composto. Atualmente, sabemos que há pelo menos 5 formas de ritonavir, não só 2. Devemos nos preocupar com novos casos de polimorfos desaparecendo? É realmente raro. Com certeza sabemos muito mais do que sabíamos antes do caso do ritonavir acontecer, mas eu não ficaria surpreso se isso acontecesse de novo. Se houver uma chance de 1% de o mundo acabar, você vai fazer alguma coisa a respeito, certo?
Se houver 1% de chance de um avião cair, você não voa, certo? We're at that situation. Então estamos nessa situação em que pode ser só nessa ordem de 1%. Mas, se acontecer, vai te custar muito mais caro do que algumas semanas de pesquisa sobre polimorfos. Ritonavir foi, um dos sinais de alerta. Isso causou muita atividade regulatória e muita atividade científica em torno dos polimorfos. Hoje, empresas farmacêuticas podem gastar centenas de milhares a milhões de dólares na triagem de polimorfos. No final, não havia como recuperar com sucesso a forma 1 do ritonavir. Houve tentativas, mas todas foram incrivelmente caras e havia o risco de nova contaminação. Então, a Abbott optou por uma formulação líquida mais antiga do medicamento e deixou de usar a forma 1. Focamos inicialmente em eliminar a forma 2 do nosso ambiente. Por fim, admitimos que não conseguiríamos. Nossas atividades seguintes focaram em descobrir como viver num mundo dominado pela forma 2. A natureza parecia favorecer isso. A fórmula líquida não era ideal. Tinha efeitos colaterais piores e nem todos os pacientes conseguiam tolerá-la bem, mas funcionava. É assustador imaginar que isso pode ocorrer com qualquer medicamento que usamos e do qual dependemos, mesmo sendo raro. Agora, isso ocorreu com a Abbott e dezenas de milhares de pessoas que usam essa cápsula semissólida. Ainda bem que tínhamos a formulação líquida como uma rede de segurança. Isso pode ocorrer novamente com outro remédio sem essa rede de segurança.